Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Margarete, professora de vocês de redação em português. Hoje eu estou gravando esse vídeo para falar um pouco sobre o pré-modernismo, que é o primeiro assunto de literatura que a gente iria estudar durante o segundo bimestre de forma presencial. Como ainda está havendo essa paralisação, estou fazendo esse vídeo para melhorar aí o estudo para vocês. Pré-modernismo, das 2 décadas do século XX até a Semana de Arte Moderna. Lembrando que a literatura brasileira ela é dividida em escolas literárias justamente para melhorar o estudo, né? Então, vamos relembrar que as escolas anteriores ao pré-modernismo, se é que a gente pode chamar o pré-modernismo de escola literária, mas vamos lembrar que os movimentos anteriores, o quientismo, o barroco, o arcadismo, que era um tipo de literatura mais voltado para a cultura europeia, né? E depois surgiu o romantismo, o realismo, o simbolismo, o pré-modernismo e o modernismo, né? Que são movimentos literários que cultivavam muito a cultura especificamente brasileira, né? Então vamos lá. Pronto, o primeiro slide é uma pintura da Tarsila do Amaral, que foi uma artista muito famosa durante o modernismo. Essa pintura aí eu coloquei justamente para lembrar que a literatura ela influencia não só na escrita, né, nos textos, mas sim em diversos tipos de arte, assim como a pintura. Vamos aqui seguir para as características do pré-modernismo. O pré-modernismo, ele foi um período de transição, né? Teve uma intensa movimentação literária, marcada pela transição do parnasianismo, simbolismo, para o modernismo. Então, essa transição dessas duas escolas literárias para o modernismo, a gente chama de pré-modernismo. Então, a partir do século XX, se inicia essa transição. Então, aí eu destaquei as principais características do pré-modernismo. O regionalismo, a situação do homem do campo é apresentada sem idealização característica do arcadismo e do romantismo. Então, quem lembra aí das características dessas duas escolas literárias, sabe que a vida rural era muito idealizada, era maravilhosa. E no pré-modernismo, ele vai tratar da dificuldade do homem que vive no meio rural. Característica 2, a denúncia social. As obras denunciam a realidade brasileira, destacando aspectos como a desigualdade social e a exploração. Personagens entram em cena o sertanejo, o caipira, os funcionários públicos, os moradores do subúrbio e da periferia. Característica 4, os cenários. Em foco, o interior paulista, cenário das narrativas de Monteiro Lobato, subúrbio carioca, onde circulam as personagens de Lima Barreto, o sertão nordestino de Os Sertões de Euclides da Cunha. Lembrando aqui um pouco do contexto histórico, né? Como o pré-modernismo se deu no início do século XX, é bom a gente lembrar que a Europa, no caso, se preparava para a Primeira Guerra Mundial, enquanto aqui no Brasil existia a chamada política do café com leite, que era aquele tipo de política que os grandes latifundiários do café dominavam a economia da época. Isso daí vocês devem ter visto na matéria de história, na disciplina de história. Aí tem as duas principais características: o conservadorismo cultiva os valores naturalistas e a renovação, realidade brasileira e as tensões vividas pela sociedade da época. Então, por isso que as obras tratavam de questões políticas, né? Porque eles queriam retratar realmente a realidade do Brasil da época. Ruptura com o passado, inovação que feriam o academicismo. Essa ruptura com o passado, no caso que foi colocada aqui, inovação que feriu o academicismo, seria referente à arte feita da época, né? Não era uma arte que seguia as normas estritamente da academia.
Localização não constitui uma escola literária, como eu disse, mas um período de transição para o modernismo. Então, o pré-modernismo, ele não tem uma forma exata, né? Então, as obras elas vão ter influências do realismo, do naturalismo, do parnasianismo, do simbolismo. Vão ter todas essas características das escolas anteriores, porque é um período de transição para o modernismo, né? Então, do pré-modernismo para o modernismo vai existir a influência das vanguardas europeias. Isso aí a gente vai estudar melhor quando a gente for ver o modernismo mesmo, quando o modernismo já está estabelecido aqui no Brasil, que se deu a partir da Semana da Arte Moderna, que foi em 1922, como está aí no infográfico, no quadro. Então, vamos seguir aqui os slides. Pronto, a característica do regionalismo, exposição sem idealização. Então, era mostrado realmente a dificuldade do homem que vivia no sertão, né? Do homem que vivia na área rural, de forma não idealizada. Nem tudo era bonitinho como era mostrado no romantismo, por exemplo. Literatura de denúncia, aspectos positivos da civilização urbana, valorização do sertão nordestino. E aí é o exemplo de alguns autores, os mais famosos da época, né? Então aí tem o Lima Barreto, o Euclides da Cunha e o Augusto dos Anjos. O Lima Barreto, além de escritor, ele também era jornalista, né? E nas obras dele, ele criticava muito questões sociais. Então, por isso que ele é um autor bastante característico da época. Também escrevia com a linguagem coloquial. E uma das obras mais famosas dele é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Bastante conhecido, acho que vocês já devem ter até ouvido falar. O Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha, a obra mais famosa dele é Os Sertões, na qual ele retrata a Guerra de Canudos, né, um fato realmente histórico que aconteceu no interior da Bahia. E ele retrata isso na obra dele. E o Augusto dos Anjos. O Augusto dos Anjos, ele foi um poeta brasileiro, mas morreu muito jovem, com 30 anos, e só teve um livro realmente publicado em vida, que se chama Eu, né? Então ele tem características a escrita dele tem características da escola simbolista, do parnasianismo, né? Mas ele apresentou bastante inovação, então ele também é considerado como um poeta pré-modernista, levando em consideração essas características das escolas anteriores nesse período de transição entre essas escolas como o parnasianismo, o simbolismo e o modernismo. Pronto, aí aqui eu coloquei um link para quem quiser estudar mais um pouco sobre esse período literário, né, que foi um período de transição. Vou postar, na verdade, esse slide no Google Classroom e o vídeo também. Então é isso, não é um tema tão difícil, já que a gente não está estudando realmente o modernismo, é somente esse período de transição. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado um pouco melhor para vocês estudarem. E é isso, tchau, até a próxima.